Pessoal, mais um Passou Batido. Eu queria falar um pouquinho só sobre Saulo ou Paulo. E aí? Vejam, eu não sou doutor, deve ter gente que tem explicação melhor do que a gente, mas eu tenho um materialzinho que eu achei interessante. Saulo, a etimologia do nome Saulo, a explicação, o entendimento, o que significa Saulo. Saulo significa aquele que foi muito desejado. O que foi pedido insistentemente ou aquele que foi conseguido através de orações. Saulo é a versão grega do nome Shaul, em português, Saul, de origem hebraica. É interessante essa complicação, né, dos nomes orientais, vamos dizer assim. É um nome com forte carga religiosa. Era comum ser atribuído aos filhos que haviam sido ansiosamente desejados ou que se acreditava ser fruto de um milagre. Na versão hebraica, a gente encontra o nome de Saul no Antigo Testamento. Foi o primeiro rei de Israel, antecessor do grande rei Davi. Na sua versão grega, nós encontramos o caso de Saulo no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Saulo de Tarso era o verdadeiro nome pelo qual o apóstolo Paulo era inicialmente chamado, sendo mais conhecido como Paulo ou por São Paulo, né? Saulo se tornou o nome mais popular entre os cristãos na Inglaterra, ali no século XVIII. No Brasil, Saulo é um nome masculino bastante comum, uma das personalidades mais populares com este nome nos nossos dias é um cantor secular brasileiro, Saulo Fernandes. Ele é um cantor de carnaval, ex-vocalista da banda Eva, né? Mas por que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Veja, ele não mudou. Muitos supõem de maneira equivocada que Deus tenha mudado o nome de Saulo para Paulo após Saulo se converter do judaísmo para o cristianismo, ali na estrada de Damasco, quando ele cai e o Senhor aparece para ele tem uma cegueira momentânea. Como eu disse, o que aconteceu durante o seu encontro com o Senhor Jesus no caminho, com Cristo, o Senhor Jesus no caminho de Damasco, Atos 9, do 1 ao 9, ao contrário da mudança que Jesus fez no nome de Simão para Pedro, né, significando o papel especial que ele ia ter na igreja, isso está em Mateus 16, 18, aí sim, né? No caso de Paulo, não houve mudança. Veja, Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, nasceu judeu, circuncidado no 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, um hebreu, parente dos hebreus em observação da lei dos fariseus, Filipenses 3:5. O nome hebreu dado de seus pais a ele era Saulo, mas como seu pai era um cidadão romano, e no entanto Saulo herdou essa cidadania romana, Saulo também tinha um nome latino, né, que era Paulo. Isso está em Atos 16:37. Então ele tinha dois nomes, vamos dizer assim. O costume dos dois nomes começou a se tornar comum nessa época. Como ele nasceu num ambiente fariseu, rigoroso, o nome Saulo era o nome mais adequado para se usar. Depois da sua conversão, Saulo decidiu mudar o nome para anunciar o evangelho aos gentios. Isso foi uma opção pessoal. Então, ele limpa o seu nome romano e se torna conhecido como Paulo, nome que era conhecido entre os gentios, né? Ele precisava dessa estratégia no meio dos gentios, do pessoal que não era judeu. Adotar um nome romano fazia parte do estilo missionário de Paulo. Seu método era se aproximar das pessoas e transmitir o evangelho numa linguagem e estilo nos quais eles poderiam entender. Ao contrário de Pedro, que era dos judeus e tinha problema para se relacionar com os não-judeus, Paulo não. Paulo entrava em qualquer parada, né? Seu método era se aproximar das pessoas, transmitir o evangelho numa linguagem e estilo diferente. Nós deveríamos copiar o estilo de Paulo, né? O seu trabalho apologético. Não.
nós não precisamos adotar outros nomes. Isso não precisa acontecer, né? Mas a gente poderia se empenhar mais em anunciar para as pessoas o Evangelho, né? Nós deveríamos anunciar mais dentro da característica dessas pessoas e não discriminar tanto, né? Eu acho que isso é extremamente importante. O máximo que a gente puder, e também querer ajudar essas pessoas a saírem dos seus, da sua escravidão, né? Da sua clausura do mundo, né? Nós não deveríamos levantar polêmicas sobre as pessoas sem antes termos conhecido essas pessoas, né? Como Paulo explicou, embora eu seja livre em relação a todos, me tornei servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus me comportei como judeu, a fim de ganhar os judeus com os que estão sujeitos à lei. Me comportei como se estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja sujeito à lei, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei, né? Com aqueles que vivem sem lei, me comportei como se vivesse sem lei também. Embora eu não viva sem a lei de Deus, pois eu estou sobre a lei do Senhor Jesus Cristo, para ganhar aqueles que vivem sem a lei. Com os fracos me tornei fraco a fim de ganhar os fracos. Me tornei tudo para todos a fim de salvar alguns a qualquer custo. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para me tornar participante dele. Palavra impressionante, 1 Coríntios 9, 19 e 23. Então é isso. Essa é a minha colocação, a minha opinião, né? O que eu entendo. Não estou aqui para contestar e nem tenho essa vaidade de ser mestre. Eu sou um curioso e a gente está aqui para falar do Passou Batido. Até a próxima.